gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou professora de gramática de vocês e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre substantivos. Bom, eu vou iniciar falando sobre a morfologia, tá? Porque dentro dessa morfologia nós vamos ter as classes de palavras e uma dessas classes de palavras é o substantivo. E é por isso que eu acho bacana a gente começar falando sobre morfologia para dar uma situada em questão do conteúdo. Bom, a morfologia é o estudo da forma das palavras. Como assim? É a morfologia que é responsável por estudar as formas e as estruturas dessas palavras. Dentro da morfologia, nós temos 10 classes de palavras. Os substantivos, os artigos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, os verbos, os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Nós vamos ver todas essas separadamente, mas eu acho importante a gente começar falando sobre o substantivo, porque ele é uma das partes principais dessa nossa estrutura da língua portuguesa. Então hoje nós vamos nos atentar em relação a esses substantivos. Então vamos lá? Bom, eu vou começar falando sobre o que é o substantivo, qual é o conceito de substantivo. Os substantivos é a classe de palavras, né? Uma dessas classes de palavras que estão dentro da morfologia, que é responsável por nomear coisas. Como assim nomear coisas? É os substantivos que dão nome às coisas. Livro, casa, cadeira, todos esses nomes são substantivos. Entretanto, dentro dos substantivos, nós vamos ter ramificações. Como assim ramificações? Nós vamos ter alguns substantivos que são diferentes dos outros. Bom, nós vamos começar falando sobre o substantivo próprio. Como assim substantivo próprio? O próprio nome, substantivo próprio, já designa o que são esses substantivos, né? Que são substantivos que nomeiam seres de uma mesma espécie de forma particular. Como assim particular? São nomes dentro de uma mesma espécie, cada um vai ter o seu nome. Por exemplo, dentro da espécie humana, cada um de nós temos um nome. O meu nome é Thaís, existe Isabela, Maria Clara. Esses são substantivos próprios, porque nomeiam de forma particular seres da mesma espécie. Também serão substantivos próprios. Desculpa, gente, tá um barulhinho, mas enfim. Dentro desses substantivos próprios, nós também temos as cidades. Por exemplo, São João del Rei, Santa Cruz de Minas, países, nomes de países, todos esses são substantivos próprios, porque eles dão nome de forma particular. Também temos os substantivos comuns, que também nomeiam seres de uma mesma espécie, porém de uma forma comum. Ou seja, menino, cidade, flor, árvore, todos esses são substantivos comuns, porque eles não são próprios de uma determinada espécie, eles são comuns, eles são mais abrangentes. Também temos dentro dos substantivos os substantivos abstratos e concretos. Bom, o que são esses substantivos abstratos? Esses substantivos são aqueles que eles não existem por si só. Como assim? Eles precisam de outros substantivos para fazerem sentido. Geralmente, esses substantivos abstratos, eles estão sempre ligados a sentimentos, a fenômenos, por exemplo, saudade, felicidade, amor. Todos esses são substantivos abstratos, porque eles não são palpáveis. Eles precisam de outros substantivos para fazer efeito, para terem sentido. Já os substantivos concretos, não. Os substantivos concretos, eles são independentes. Eles não precisam de outras coisas para fazer sentido. Casa é casa, livro é livro, então não tem essa necessidade de ter outro substantivo para que ele faça efeito, tá bom? Ainda dentro, se tratando de substantivo, porque cada um vai ter sua especificação, que vai deixar isso um pouquinho mais longo, nós temos os substantivos coletivos. O que são substantivos coletivos? São substantivos que funcionam com a ideia de que existe mais de um. Por exemplo, são palavras que às vezes estão no singular, mas que dá a ideia de que existe mais de um elemento dentro daquela classificação. Um exemplo, bando. O que é um bando? Um bando é mais de um elemento. Isso é um substantivo coletivo. Uma multidão é quando há várias pessoas no mesmo lugar e aquela quantidade de pessoas que estão juntas ganha o nome de multidão. Isso são substantivos coletivos, são aqueles substantivos que têm nomes abrangentes. Geralmente significa que existem mais de uma pessoa, mais de um animal, mais de algum elemento dentro daquele grupo. Isso são substantivos coletivos, tá bom?
Bom, nós temos também os substantivos simples e os substantivos compostos. Os substantivos simples é aqueles que têm uma palavrinha só. Como assim, uma palavrinha só? Casa é um substantivo simples. E nós temos os compostos, que são aqueles que, para a sua origem, eles têm duas palavras, como beija-flor, que é um substantivo composto. Bom, por último, não menos importante, e ainda se tratando dos substantivos, nós temos os graus do substantivo. Como assim, graus do substantivo? Esses graus, eles são o grau normal, o grau aumentativo e o grau diminutivo. O grau normal é quando o elemento ele tá do tamanho que ele é normalmente, como a gente fala geralmente, casa, carro, esse é o grau normal. O grau aumentativo indica aumento de tamanho e ele vai se dividir em dois tipos de grau aumentativo, o sintético e o analítico. Bom, dentro do sintético, quando você está falando de grau aumentativo do modo sintético, você vai ter um sufixo que vai funcionar junto com a palavra para mostrar que ela tem um tamanho maior. Como assim? Por exemplo, casarão. Casarão é uma casa grande. Por quê? Porque esse sufixo rão indica que é aumento de tamanho. Isso é o grau aumentativo sintético. É quando tem esse sufixo que mostra o aumento do tamanho. Já o analítico, ele também, dentro do grau aumentativo, ele indica aumento. Porém, são duas palavras que vão funcionar nesse substantivo. O substantivo mais outra palavra. Por exemplo, casa grande. Duas palavras que funcionam para mostrar que houve esse grau aumentativo com o substantivo. Bom, por último, nós temos o grau diminutivo, que também indica a diminuição do tamanho do elemento, e ele também é separado dentro do modo sintético e do modo analítico. No modo sintético, ele vai ter um sufixo que mostra a redução. Por exemplo, casinha, inha, mostra a redução da palavra. E no modo analítico, ele vai ter outra palavra que vai acompanhar o substantivo para mostrar que aquele substantivo ele sofreu uma redução. Ele está mostrando que ele é pequeno. Por exemplo, casa pequena. Bom, é isso por hoje. Eu separei a aula, deixei alguns exercícios para vocês fazerem. Vou enviar junto com a aula e eu espero que vocês possam responder e me mandar as respostas. Pode ser naquele nosso grupo do WhatsApp, pode ser no Facebook, que vocês acharem melhor. E aí depois a gente volta nesse assunto, caso vocês tenham dúvidas, e se tiverem, vocês podem me mandar. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada.